Fala Dev, quem fala aqui é o Hugo, criador do canal O Programador de Sucesso. No vídeo de hoje quero debater com vocês um tema polêmico, tá? Sindicato de São Paulo de Profissionais de TI contra a pejotização da nossa área. Vamos lá? Meu amigo Dev, antes de começar o tema, se você não segue o canal do PDS no YouTube, não faça isso. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Se gostou do tema, já deixa o like e vamos pro vídeo. No mês de outubro, o Sindicato de São Paulo de Profissionais de TI soltou uma nota pedindo esclarecimento ao Ministério de Trabalho sobre o que eles chamam de pejotização excessiva do mercado de trabalho de informática e tecnologia no Brasil. Uma nota extensa, convido vocês a ler, não vou lê-la aqui, mas resumindo a ópera, tá? É um assunto muito longo, a gente sabe que isso aí essa pauta existe há anos e de tempos em tempos ela volta. Basicamente, o sindicato reclama que muitas empresas, isso acontece mesmo, estão contratando profissionais utilizando meios jurídicos e tributários que não seriam legais, no caso, PJ, quando na verdade deveriam contratar através da CLT. É isso. A nota tem seu fundo de verdade, seu fundo de mentira. Eu vou debater tudo aqui com muita calma e tranquilidade, mas para resumir, o sindicato acha que as empresas deveriam contratar os profissionais que estão sendo contratados como funcionário e não como prestador de serviço, passando pelas leis trabalhistas, ao invés de passar por pessoa jurídica. E o problema teve a origem em alguns calotes. Segundo o sindicato, alguns profissionais chegaram até o sindicato reclamando que não foram pagos por empresas que haviam contratado esses profissionais como pessoa jurídica, como PJ, tá? E essa era a razão principal pela qual o sindicato decidiu pedir esclarecimento ao Ministério do Trabalho. Tudo certo, né? Tudo justo. Se por acaso teve calote, é claro que está errado, não vou debater isso é óbvio. Ser um PJ ou sendo CLT. E aqui é que mora o perigo. Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha como CLT no Brasil que sofre calote também. Mas isso existe, Hugo, claro, e nem sempre é o salário, é isso que é importante deixar claro. É muito comum, mais comum do que vocês pensam, o empregador pagar o salário direitinho ali durante 10 anos e quando o profissional vai sair da empresa, descobre que a Previdência Social, por exemplo, não foi paga durante os 10 anos de trabalho. Ele vai entrar na justiça, não é mesmo? Isso é verdade. E aí o sindicato argumenta que, sendo PJ, é muito mais difícil você ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Beleza? É verdade também. Agora, quando você é CLT, você pode botar na justiça, deve, mas é lento, né? Vamos deixar isso bem claro. Não quer dizer que vai resolver rápido. Só que muitos de vocês não sabem é que mesmo sendo CLT, se por acaso a Previdência Social, por exemplo, tá, não foi recolhida corretamente durante 10 anos e você ganha a ação, mesmo assim a empresa não paga os 10 anos. Então o calote existe, tem que ser investigado dos dois lados, não é só pejotização o problema. Eu acho que o problema é justamente o calote. Até aí tudo bem, acho que todo mundo concorda. Essa nota gerou muito hate na internet, foi no Twitter deles, então assim, depois vocês podem ir lá ver, mas foi muito hate sobre uma segunda coisa que eles mencionaram na mesma nota, e essa foi quase unanimidade de pessoas caindo em cima querendo matar eles, tá? Que foi a pejotização com a internacionalização da mão de obra. Como assim? Eles reclamaram que muitas empresas estão vindo no Brasil contratar profissionais de TI brasileiros para trabalhar remotamente para fora. E que, segundo eles, isso seria ilegal. Aí começa a ficar complicado de defender, tá? Por quê? Por questões jurídicas, uma empresa gringa do outro país, ela é impossível, ela não consegue contratar ninguém no Brasil através da CLT. Só é possível contratar CLT se você tiver uma instituição jurídica no Brasil. Ou seja, se eles abrirem uma filial brasileira. As empresas que estão contratando PJ remotamente de fora fazem isso, primeiro de tudo, porque não tem opção. Lógico, não quer dizer que se elas tivessem opção, elas fariam diferente, não estou falando isso. Mas primeiro de tudo é que não existe uma segunda opção. Então o sindicato caiu em cima falando que isso também está muito errado, porque calotes estão existindo em contratos com empresas gringas. Então acontece no Brasil e está acontecendo com empresas de fora. E segundo o sindicato, isso é completamente ilegal, porque o profissional que está no Brasil não poderia, nesse caso, processar a empresa, porque ela não tem representação legal no Brasil. E isso não é verdade, tá? Qualquer brasileiro pode processar qualquer pessoa no mundo inteiro. Existem formas e meios jurídicos para você conseguir fazer isso. Sugiro você falar com seu advogado, porque eu não sou, mas eu sei que tem. E o seguinte, tá? Esse processo demora. Vamos jogar limpo. Claro que demora, não tenha nenhuma dúvida. Vai ser um processo caro e custoso, verdade. Assim como os processos internos brasileiros também demoram.
Não é o problema do fato de que a empresa está fora. É um problema do fato que a jurisdição brasileira, o termo jurídico, o mundo jurídico em geral, costuma demorar. São dois problemas que, na minha opinião, são completamente desassociados, tá? O sindicato percebeu que essa segunda parte da nota sofreu um hate unânime. A primeira parte, eu acho que ninguém discorda, tá? Se tem empresa brasileira dando calote, tem sim que se investigar e punir, e é claro. Isso acho que não existe ninguém no mundo a ser contra. Mas querer proibir o trabalho remoto para fora, algo na cabeça do sindicato possível, para mim completamente impossível, porque algumas poucas empresas, inclusive eles usaram o nome de uma empresa lá que eu não vou mencionar, que eu conheço pessoalmente pessoas que trabalham para ela e que nunca sofreram calote nenhum, 3 anos trabalhando para lá. Essas empresas supostamente teriam dado calote em poucas pessoas, eu não sei, e que por isso eles queriam terminar com a internacionalização da mão de obra brasileira. Aí me parece realmente um exagero, né? Se por acaso teve problema, claro que tem que se investigar e se punir, isso é óbvio. Mas você vai punir uma classe inteira por causa disso? É complicado defender. O hate foi tão grande que pouco tempo depois eles soltaram uma segunda nota, esclarecendo que, calma pessoal, 90% das empresas que trabalham com a mão de obra internacional estão fazendo isso de forma legal. Não sei de onde tirar essa estatística, não faço ideia. Não acredite em números, termine com 0, tá? Fica essa dica. Mas que essas outras empresas, esses pequenos 10%, estariam fazendo isso de forma ilegal. Não explicaram a diferença de legal para ilegal, né? Porque no começo era tudo legal e agora parece que tem como fazer legal e depois não tem mais. Complicado de entender. Só que o problema nesse cenário específico é que me pareceu muito mais uma perseguição ao trabalho remoto para fora, porque, vamos falar sobre isso já já, do que realmente atacar um problema específico. Não se proíbe uma coisa desse tamanho. É muito difícil você proibir, porque quais são as opções que a empresa nacional tem? Ela pode contratar em outro país, ignorar o Brasil. Vamos supor que fosse proibido. Ignora o Brasil, vai para outro país. Ou abre uma empresa no Brasil para contratar internamente. O Brasil é famoso no mundo inteiro por ser um dos países onde a carga tributária é elevada, mas mais importante que isso, complicada. É muito difícil você pagar os impostos corretamente no Brasil, sendo uma empresa grande, mesmo que você queira, porque é difícil entender as regras tributárias brasileiras. Então as empresas realmente não querem vir para o Brasil. Esse, para mim, parece o problema, não o oposto. Então vamos tentar resolver esse ao invés de simplesmente proibir o trabalho remoto para fora. Me parece uma boa opinião, quero ver o seu comentário, deixa aqui embaixo. Então vamos falar um pouquinho sobre o cenário total para concluir esse vídeo. Veja só, é claro, não precisa passar a mão na cabeça de ninguém, tá? É claro que sempre existem interesses escusos, tá? Ninguém é inocente, o sindicato está querendo ajudar, é claro, mas está defendendo seus próprios interesses. Instituições como sindicatos dependem de cotização dos sindicatos para a sua própria sobrevivência. O mercado mais pejotizado é o mercado onde as pessoas cotizam menos para os sindicatos, logo não é interessante para eles. Então já começa por aí. É muito difícil analisar isso de forma imparcial se há parcialidade na definição do problema. Paralelo a isso, existe o segundo ponto, que é, além da pejotização nacional, a internacionalização da mão de obra. Esse realmente é um movimento que está começando a ganhar atração. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso, trabalhar para fora, e está acontecendo. Tem muito programador brasileiro conseguindo trabalhos para fora, ganhando muito mais do que no Brasil, e isso é um problema para o sindicato, claro. Eles não estão cotizando em cima desses profissionais também. Profissional de TI no Brasil é um profissional liberal. Ele não tem um órgão regindo, como por exemplo o Conselho de Medicina rege a medicina ou a OAB rege os advogados. Basicamente, ele pode fazer o que bem entender, desde que seja legal. E até onde eu sei, trabalhar como PJ, prestar serviço para uma empresa é algo legal, desde que siga as regras, claro, vocês sabem disso. Quanto mais trabalhar para uma empresa de fora que não tem representação jurídica no Brasil, é mais legal ainda. Então não há nenhum problema aqui na definição desse escopo de discussão sobre a legalidade da coisa, tá? Tá trabalhando para fora, meu amigo? Tá 100% certo, não se preocupa. Outro problema é, por que essa nota menciona a internacionalização quando o interesse inicial era defender justamente o trabalhador? Se todo mundo que viu essa nota reclamou, não me parece que a nossa classe se sentiu representada pelo Sindicato de TI de São Paulo, não é mesmo? Então calma, sindicato, talvez vocês precisem consultar um pouco mais os próprios profissionais antes de emitir uma nota como essa. Defender o trabalhador que está na CLT é claro. Proibir a pejotização no Brasil já é debatível. Por quê? Porque foi algo que aconteceu naturalmente. Eu trabalho com tecnologia no Brasil há 15 anos, tá? Desde que eu comecei, existe esse mesmo debate.
Vamos terminar com PJ, isso é um absurdo e tudo mais. Sabe o que aconteceu nesses 15 anos? Só aumentou. Cada vez mais é mais comum ser PJ e menos CLT. Mas por que será? Será que tem uma regra impondo isso no mercado? Será que tem algum homem malvado impondo isso no mercado? É claro que não. O mercado definiu essa tendência porque os próprios profissionais não querem ser contratados como CLT. Isso não vem do patrão, não, meu querido. Isso é o profissional pedindo. Meus amigos que trabalham no Brasil, acho que hoje em dia quase todos são PJs, e se a empresa for obrigar a virar CLT, ele vai embora. Carga tributária elevada, né? Vocês conhecem. Salários, por consequência, menores, menos flexibilidade. Então, o cara que não quer ser CLT, como é que o sindicato que está ali para representar a classe vai querer impor algo que a própria classe não quer? Paralelo a isso, vem logicamente o trabalho remoto para fora. Por que esse movimento está existindo? Pelo mesmo sentido. As empresas de fora decidiram fazer, não foi uma coisa que o governo está incentivando. As empresas de fora precisam contratar. Não encontram profissionais locais, precisam contratar. Vão fazer o quê? Vão contratar fora. Vão olhar o mundo. E profissional brasileiro, no mundo inteiro, é muito bem visto. Nós somos pessoas que trabalhamos bem, somos bons tecnicamente e ainda assim temos uma flexibilidade cultural. A gente se adapta bem a diversos ambientes. Então as empresas estão de olho sim no Brasil. Para concluir, meu amigo, não vai dar em nada. Absolutamente nada. Pode ficar tranquilo. Eu tô nessa há muito tempo. A cada 5 anos esse debate vem, vai embora. O mercado acaba ditando a regra. Talvez a solução passasse por facilitar a entrada da empresa estrangeira aqui, né? Carga tributária menor e simplicidade tributária. Talvez por uma reforma da CLT, enfim, menos impostos. Não sei, tô só aqui soltando as ideias. Quero saber o que vocês acham, tá? Se você já trabalha para a gringa, fique mais tranquilo ainda, porque o próprio sindicato soltou a expressão trabalhador hipossuficiente. Na teoria, eles estão querendo ajudar aquele trabalhador que não tem capacidade, e pasmem, realmente cognitiva, de proteger os seus próprios interesses. Termo que ele usou, tá? Não eu. Esse trabalhador, por definição legal, ganha menos de 14 mil reais no Brasil. Isso praticamente exclui todos os programadores trabalhando para fora, correto? Então eles estão atacando quem? O céu? O vento? Eu não sei. Você está querendo acabar com a internacionalização, mas só por hipossuficiente, basicamente está pegando ninguém. Se você trabalha para fora, você sabe, você vai ganhar mais que isso provavelmente. Se você não trabalha para fora, saiba, há um mercado enorme lá fora querendo profissionais brasileiros. Se prepare e consiga a sua vaguinha para fora o mais rápido possível, meu amigo. Essa é a minha sugestão, tá bom? É isso, meus amigos. Tema polêmico, tá aqui a minha opinião e é só a minha opinião. Quero ouvir sobre vocês no comentário o que vocês acharam, o que é que isso vai dar. Respondo todo mundo. Não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e já deixa o like no vídeo. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.